começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência, que começa hoje, nesta semana do dia 16 de abril de 2023. Espero que estejam todos bem e todos preparados para mais um programa Independência que não passa a mão na cabecinha de nenhum adicto e de nenhum alcoólico e de nenhum codependente e de nenhum neurótico. E eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto do programa Independência, porque aqui a gente não fica alisando não, nego. A doença aqui é crua, o mundo não vai parar para você se recuperar. Pelo contrário, ele vai fazer tudo o que puder para te derrubar. A verdade é sempre essa: a vida cobra, a vida não é fácil e a vida em recuperação é mais difícil ainda, porque temos uma doença incurável, progressiva e fatal, e que fatalmente vai te fatalizar se você abrir para ela. Desculpa o trocadilho. Este é o programa Independência de hoje. Hoje vamos falar sobre um tema. Eu estive escrevendo a respeito disso essa semana. Aliás, é a primeira coisa que eu vou disponibilizar logo após a música de abertura aí, que é a doença do ainda. Exatamente, isso é muito falado aí nos meios profissionais a respeito de dependência química e de alcoolismo, e também nas Irmandades Anônimas se fala muito sobre a doença do ainda. Mas Marcão, o que significa esse negócio de doença do ainda? É isso que vamos esmiuçar aí no programa Independência de hoje. Por que a dependência química, ou seja, alcoolismo e adicção, são chamadas de doença do ainda? Beleza, vamos ouvir aquela Nosso Amor é DNA e depois a gente volta com mais programa Independência. O nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em Narcóticos Anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de DNA. Esse Deus, ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de DNA, é só amor. O nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro, o nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente, é de música cantada por vozes de beleza, é de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. O nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores, amor que tudo muda, virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e de cicatriz, amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz, é consciência e capacidade de amar.
É amor que dança na pauta, amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta, amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito, é pintura na cara do louco, amor decente de respeito. Nosso amor não é pouco, é amor só por hoje, amor guerreiro. É briga boa para bom brigador, uma dádiva do amor primeiro. É experiência de vida, é amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido, é amor de DNA, amor de vida. Nosso amor é amor puro, a luz que ilumina o escuro. A luz que ilumina o escuro. Maravilha, maravilha, você ouviu aí o pessoal do NA, né? Fazendo aí uma música anônima a respeito de Nosso Amor é de NA, uma música recitada, é uma poesia cantada, é uma maravilha essa música, por isso que ela foi escolhida para a abertura do programa Independência. Beleza, beleza, hoje vamos falar sobre a doença do ainda. Para começar o programa Independência, eu vou disponibilizar para você o texto que eu escrevi essa semana a respeito disso. Então, vamos lá, é uma coisa bem curtinha assim e depois a gente vai falar muito mais a respeito disso. Mas aí tá bem resumido o que o programa Independência hoje vai falar. Alcoolismo e adicção são as doenças do ainda. Pois, por serem progressivas e incuráveis, elas podem produzir efeitos a alguns que ainda não foram vivenciados por outros, mas que se estes continuarem a usar ou beber, provavelmente acabarão passando por experiências semelhantes. Pessoas em recuperação admiram-se quando lembram de seu passado de ativa e admitem as coisas terríveis que poderiam ter acontecido a elas e que foram milagrosamente salvas, pois os riscos que corriam eram enormes. Outras partilham situações muito degradantes que viveram e impressionam a aqueles que estão chegando, mas que não atingiram tamanha derrota de sua doença e por vezes até pensam que aquele tipo de coisas jamais poderia acontecer a elas. Esta falta de entendimento acerca do alcoolismo e adicção como doença do ainda pode fazer com que algumas pessoas paguem para ver e voltem ao uso, por ainda não ter acontecido com elas. Se sobreviverem, costumam voltar às salas de recuperação derrotadas e contam que acabaram por vivenciar as experiências degradantes que haviam sido partilhadas por outras pessoas anônimas, mas que elas jamais imaginavam que as acometeriam. Então, isso aqui é mais ou menos o resumão, né, do programa Independência de hoje que vai acontecer. Porque, como eu falei aqui no texto, a doença do alcoolismo barra adicção. Por que eu falo alcoolismo barra adicção? Ultimamente eu tenho feito vários textos assim e eu boto o alcoolismo barra adicção como se fosse a mesma doença. E alguns alcoólicos puros ficam meio assim, olhando torto pra isso aí, sabe? Mas olha, desculpa falar, no entendimento do programa Independência e no meu entendimento pessoal, eu acho que alcoolismo e adicção têm a mesma raiz, é a mesma doença. Um só bebeu, outro bebeu e usou. Um usou fármaco, outro usou remédio para dormir, outro usou cocaína, outro usou maconha, outro usou todas essas juntas, né? Mas se trata de uma doença progressiva, incurável e fatal, baseada no egocentrismo como problema espiritual básico, na obsessão e na compulsão. Ou seja, é a mesma doença.
só as maneiras como a pessoa manifestou essa doença são diferentes. Uns usaram substâncias diferentes, mas dentro de si, dentro da psique de cada um, é a doença do alcoolismo / adicção e ponto. Eu não vou ficar diferenciando. Claro, às vezes eu falo os adictos, às vezes eu falo os alcoólicos, mas quando eu tô falando sempre de uma mesma doença, que é esse negócio compulsivo, obsessivo e muito louco que os alcoólicos e adictos têm. Então, quando a gente fala de doença do ainda, tanto faz alcoolismo quanto adicção, porque as pessoas, por exemplo, né, estão chegando ao programa, começam a ouvir partilhas, depoimentos de companheiros mais velhos, mais antigos no programa. E eles falam, pô, eu cheguei na sarjeta. O outro fala que roubou o cofrinho que tava juntando dinheiro pra filhinha estudar. Outro roubou a bolsa da mãe, a carteira do pai. E aí alguns olham e falam, nossa, que situação degradante que esse companheiro chegou, hein? Eu jamais faria isso. Aí é que tá. Falou isso, já tá julgando o companheiro lá, né, companheiro? Ou companheira, né? Então esse julgamento já não é legal só pelo fato de ser um julgamento, porque vocês têm a mesma doença. Não adianta falar, não, eu jamais teria roubado o dinheiro da mamãe. Ó, se você continuar voltando lá nas biqueiras ou nos botecos, ó, vamos diferenciar um pouquinho nesse caso de alcoolismo e adicção por drogas ilícitas. Sabe por quê? Porque o álcool é barato. Sabe por que a maioria dos alcoólicos falam e ficam assim impressionados com as coisas que os adictos por drogas ilícitas fazem? Porque a droga ilícita é muito mais cara. Você chega num fundo de poço diferente do fundo de poço do alcoolismo, apesar da dor ser a mesma, tá? O fundo de poço do alcoolismo é tão degradante e tão lamentável quanto o fundo de poço de alguém que usou crack, por exemplo. Só que alguém que usou crack, o crack acaba sendo tão compulsivo, a pessoa perde tanto, né? Perde emprego, perde dente, perde tudo, né, velho? Então, o que acontece? Ele acaba tendo que fazer algumas coisas que jamais um alcoólico consegue entender. Por quê? Porque a pinga custa barato, negão. Ah, é só isso. A única diferença é essa. Pra você se drogar, entre aspas, com bebida alcoólica, meu, quanto custa um corotinho? Não sei. Faz 10 anos que eu não bebo, mas na minha época lá custava R$1,50, pô. R$1,50 meio litro de pinga. R$3 você enchia a cara. Vamos falar a verdade? 1 litro de pinga, se você tomar de glute-glute, você fica bem louco. Então, se você com R$3 consegue se satisfazer e cair na sarjeta, se não for 3, vamos falar 10 conto. R$10 de pinga, você fica absolutamente entorpecido. Concordem ou não, é isso que é a real. Então o custo da cachaça é muito mais barato do que porque a pessoa vai pegar uma pedrinha, vamos falar de cocaína e de crack, que é mais ou menos a mesma coisa, hein, galera? Não fica, não, fumar pedra é coisa de nóia, eu só cheiro cocaína, eu sou bonitão. Não tem essa de bonitão porque cheira cocaína e não é diferente, a substância é a mesma, apenas difere a maneira de administração. Uma é fumada e a outra é cheirada. A cheirada vai demorar muito mais para ser absorvida, porque as vias de absorção são vias nasais, então ela vai vagarosamente sendo absorvida pelas veias do nariz e tal e coisa, né? Então, mas é cloridrato de cocaína, igualzinho o crack. Então, não vem julgando o fumador de pedra, achando que você é cheirador e você é bonitão, né, velho? Vamos falar bem a real, é tudo a mesma coisa, é tudo viciado em cocaína, ponto. Então, só que, vamos falar de crack, por exemplo. 10 pau uma pedrinha de crack. Quanto tempo o cara demora para consumir esses R$10? Lembra que eu falei que a bebida com R$10 você já se entorpece totalmente? Você vai tomar 3 litros de pinga com 10 conto, dependendo da pinga você vai conseguir, hein? 3 litros de pinga com 10 pau? Vai, no máximo R$15, mas vamos lá para 10 pra comparar com uma pedrinha de crack que custa 10 também. Pelo menos custava 10 na época que eu usava. Então vamos lá, 10 pau. O cara, para tomar 3 litros de pinga, ele demora umas horas, né?
Então ele vai ficar tomando, tá? Os primeiros goles é rapidinho, né? Vai virar o primeiro meio litro, pelo menos, de dosona, assim, né? Copo cheio, pau, pau. Meu, mas depois do terceiro copo cheio, não precisa beber com essa velocidade. Mesmo porque se ele continuar pau, 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 ele vai desmaiar. Então o pinguço conhece a sua deficiência, né? Então ele vai, o resto, né? Ele só dá aquele grau, chega no grau, ele vai tomando devagarinho. E vai tomando. Até ele tomar 3 litros, vão várias horas. Difere, né? Para cada alcoólico. Mas vamos dizer assim de maneira geral, que o cara vai demorar aí umas 6 horas para tomar esses 3 litros de pinga. Ele vai ficar a manhã inteira, uma tarde inteira tomando uma lá devagarinho. Beleza, ele já chegou no grau. Olha só que diferença que é do cara que usa um crack ou de um cara que cheira uma cocaína mesmo, que ele vai pegar um pininho de 20. Então, com 10 reais de crack, quanto tempo que você acha que o cara leva pra usar? Mano, segundos, quiçá minutos. É verdade, mas Marcão, minutos, é verdade. Uma pedrinha de crack, o cara quebra na metade, bota no cachimbão lá e já aplauda. Já era, acabou. E aí ele vai botar, depois de 5 minutos, a segunda, porque dá uma fissura terrível. Meu, em 10 minutos ele já consumiu 10 conto. Ou seja, 10 reais, 10 minutos. A pinga demorou quanto? 10 reais, 6 horas. Olha só, aí é que tá a diferença. É por isso que os alcoólicos, a doença do ainda dos alcoólicos é um pouco diferente daqueles que são dependentes de drogas ilícitas. Por exemplo, o crack. Então olha só a diferença. Porque assim que termina, 10 minutos, 5 minutos depois, sei lá, terminou aquela pedrinha de crack, se o cara não tiver o dinheiro pra fumar a próxima e dar uma fissura terrível, o craving é terrível do crack, ele vai fazer qualquer coisa pra fumar a próxima pedrinha. E aí vai, assim que ele consegue mais 10 reais, ele vai dar mais uma paulada, mais 10 minutinhos, ele já vai estar sem droga de novo. E aí ele vai entrar num ciclo compulsivo horrível. Pode ser que ele, dependendo do grau que a adicção dessa pessoa já está, né? Se ele já está há algum tempo nessa vida, pode ser que ele faça coisas do arco da velha, que se prostitui, que saia furtando pra rua, que vá no semáforo pedir dinheiro, que vai, enfim, né, meu? Aquelas coisas degradantes que os adictos podem fazer. Então, é por isso que a gente não deve julgar aquele companheirinho, aquela companheirinha que veio de uma droga ilícita, como o crack e a cocaína, por exemplo, e que fez coisas do arco da velha, diferentemente daquele cara que é pinguço. Mas ó, o pinguço também vai parar na sarjeta. Não tem aquele caso dos pinguços que acaba virando morador de rua? Tem também. Então, aí é que tá. A doença do ainda tem a ver com isso, tem a ver com esse negócio da progressão da doença, entenderam? Então, vamos falar um pouco no próximo bloco a respeito a doença do ainda ter a ver com a progressão da doença. Vamos ouvir um som de recuperação e já a gente volta. Passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Chegar de dor, chegar de solidão, se o bicho pega eu vou no grupo União. Só por hoje é só alegria, se tem barulho eu vou na azul do meio-dia. Vou partilhar, falar dos meus problemas, em NA eu aprendi que vale a pena, porque que o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, que o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Primeiro passo, falar de rendição, serenidade, praticar aceitação. Insanidade, loucura, que horror. Segundo passo, meu poder superior. E a entrega que eu fiz no passo 3, a cada dia eu faço tudo outra vez, porque tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando.
O quarto passo, inventário, que legal. Foi onde eu vi que eu não era só do mal. O quinto passo, com o padrinho e com meu Deus. Eu admito que os erros foram meus. O sexto passo, eu me preparo pra mudar. Não tem mais jeito, eu não posso mais brincar. Porque tic-tac, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Os meus defeitos me tiraram a mocidade. Sétimo passo, mudança e humildade. Olho pra trás, o rastro que eu deixei. Oitavo passo, a turma que eu prejudiquei. E o nono passo é resultado de ação. Aonde der eu vou fazer reparação. Porque tic-tac, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Décimo passo, eu olho pro meu dia. Só por hoje eu vou mudar com alegria. E o passo 11, prece e meditação. Esse programa mudou meu coração. E o passo 12, misturado com os primeiros. Nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro. Tic-tac, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. N-N-A. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. N-N-A. Bacana, bacana, você ouviu o companheiro Beleza, tic-tac, o tempo vai passando e eu sou aqui só por hoje partilhando. Muito legal essa música, é uma música anônima aí de pessoas da Irmandade. Maravilha, maravilha. Ó, galera, a gente no bloco passado eu fui falando entre a diferença, né, entre fundos de poço de pessoas, por exemplo, que usaram crack e pessoas que só beberam. Então a gente vê uma certa diferença entre as irmandades de alcoólicos anônimos e de narcóticos anônimos a respeito desse cojulgamento, sabe? De falar, pô, os adictos é fogo por causa disso, eles roubaram e tal, e a gente alcoólatra não fez isso, tal, né? Mas vamos falar a verdade, vamos parar de julgar, porque a única diferença é só o valor, é o preço da bebida em relação ao preço da droga e a velocidade em que uma e outra são absorvidas pelo organismo. Então não adianta o alcoólico querer julgar o adicto por causa disso. Mas se a gente for analisar, a separação dessas duas irmandades se deu justamente por causa disso. No começo, lá nos anos 30 e 40 do século passado, quando havia apenas alcoólicos anônimos, os adictos também utilizaram-se dos 12 passos para ficarem limpos. Mesmo que eles não usassem álcool, eles perceberam que a aplicação desses passos também funcionava para a dependência química deles. Então, muitos dependentes químicos começaram a ficar limpos em AA. Dentre eles, o cofundador de Narcóticos Anônimos. O cofundador, ele também era membro de AA e ele conseguiu ficar limpo. Então ele mais alguns companheiros que eram adictos cruzados. Quando fala adicto cruzado é adicto e alcoólico, ou às vezes era adicto puro, não tinha dependência de álcool e só tinha de drogas ilícitas. E aí eles ficaram limpos e falaram, poxa, esse programa também funciona para adicção. E foi aí que dissidências aconteceram, ou seja, de AA surgiu o NA. Alguns companheiros falaram, olha, vamos separar, vamos criar uma nova irmandade, mas voltada para a dependência química estrito sensu, e vamos deixar os alcoólatras lá em paz. É mais ou menos isso que aconteceu, porque existia realmente essa diferença entre o tipo de droga experimentado. Então os alcoólicos ficaram mais na Irmandade de Alcoólicos Anônimos e os adictos foram para NA.
Então, só que até hoje existe muita troca entre essas duas irmandades. Muitos alcoólicos também se identificam em NA e também participam ou só participam de Narcóticos Anônimos, e vice-versa. Alguns adictos se identificam mais com aquela coisa de casa de vovó, que é o AA, sabe? Eu vejo bem assim a Irmandade de AA como a casa da vovó. É uma coisa aconchegante, tá sempre quentinha, o cafezinho, sabe? O acolhimento, aquelas cabecinhas brancas, né? Aquela sapiência ou sabedoria, enfim, né? Independente de quais sejam as características, alguns adictos se identificam mais em AA e ficam em AA, e outros que são alcoólicos se identificam mais com a pegada mais nervosinha de Narcóticos Anônimos e vão para NA. Maravilha, isso não impede que ambas se recuperem em uma ou outra irmandade, ou alguns participam das duas, né, e até servem as duas irmandades, e não existe muita restrição quanto a isso. Mas quando a gente está falando, e o tema do programa Independência de hoje é a doença do ainda, vamos tratar como uma doença global. Tanto alcoólicos quanto adictos têm o mesmo tipo de doença, compulsiva, obsessiva, e que essa doença é progressiva. E aí é que está o pulo do gato do programa Independência de hoje. Por quê? Porque o ainda, da doença do ainda que a gente está falando, é justamente por causa da progressão da doença. Como eu falei no texto de abertura do programa Independência de hoje, alguns companheiros partilham situações tão degradantes que viveram, que impressionam alguns que não chegaram a esse ponto. E esse é o problema desses companheirinhos. Eles chegam em NA porque a esposa dele já não aguenta mais o uso de droga dele, ou o uso de bebida no caso dos alcoólicos. E aí ameaça largar o cara, ou você vai lá pra AA, ou você vai lá pra NA, ou acabou o nosso casamento, sabe? Ou a mãe e o pai, se o cara é um pouco mais novo e mora com mãe e pai, a mãe e o pai já internaram, já deram um monte de chance, o cara só apronta, chega uma hora que ninguém aguenta mais o noia, ou então o pingaiada, né, meu? Vamos falar a real. A gente enche tanto o saco da família que chega uma hora que eles não aguentam mais, e eles estão com razão, vamos falar a verdade, eles têm razão, não é pra aguentar mesmo. Se eles tivessem ido em amor exigente, ou em Naranon ou Alanon, eles já tinham tomado essa atitude muito tempo antes, sabe? É que eles vão aguentando, chega uma hora que não aguenta mais e bota o cara pra fora, literalmente, aqui você não entra mais, mano, não aguento mais essa sua indisciplina a respeito de álcool e droga, ponto. Quando chega nesse ponto, provavelmente o adicto ou o alcoólico ainda não se acha assim num fundo de poço, bem fundo mesmo. Não tenha dúvida de que isso já é um fundo de poço, né, galera? Vamos medir aí uns fundinhos de poço hoje em dia? O primeiro fundinho é quando o cara pisa ali e a família já, ou a esposa quer abandonar, ou o pai e a mãe quer botar pra fora de casa. Isso aí já é um tipo de fundo de poço, e não tenha dúvida quanto a isso. Só que, eu ainda não fui pra rua, né? Eu ainda não fiquei na sarjeta, eu ainda não roubei, eu ainda não me prostituí. Eu ouço gente falar isso nas irmandades e, mano, eu não devo ser que nem esses caras. Sinceramente, eu tô chegando agora, eu tô ouvindo as partilhas aí, tô ouvindo os depoimentos, eu não fiz isso aí e eu nunca faria isso aí. Porque isso aí vai contra meus princípios morais, vai contra meus princípios éticos. Você acha? Se prostituir por causa de droga, jamais faria isso, tal. Eu ouço até as palavras das pessoas que fazem esse tipo de julgamento. Porém, nada como um dia após o outro. Se a pessoa não se conscientiza que a doença dele é a doença do ainda, se ele não entender que realmente a progressão da doença pode levá-lo ou levá-la a cometer essas mesmas insanidades que os companheiros e companheiras já contaram para ele em sala que cometeram, filhona, vocês vão acabar fazendo o que os caras falaram que fizeram, velho. A real é essa. A doença do ainda é isso, cara. É a progressão da doença.
Não, eu jamais faria isso. E também, quer saber? Não sei se eu sou esses adicto que esses caras falam que são aí. Eu não sei se eu sou alcoólatra. Eu tenho um pequeno problema com álcool e droga, mas se eu mudar a marca da bebida, se eu parar de tomar destilado e começar a tomar só uma cervejinha, só de sexta-feira, eu acho que eu controlo. Ou então o adicto fala, olha, eu nunca fumei pedra, eu só cheirava de vez em quando, então se eu só ficar na maconha aqui, eu acho que vai dar certo. Eu não sou esses caras aí não sou eu não, eu sou diferente, tal. Sabe esse negócio de se achar diferente? Na verdade isso aí é manifestação da doença. O que é isso aí? É um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa chamado negação. A gente já falou bastante em outros programas de independência aqui, mas eu vou repetir. Negação é aquela parte da doença que diz que eu não tenho doença. Olha só que maravilha, eu não tenho doença. Só que não, né? SQN, só que não, eu tenho a doença, eu só tô negando que eu tenho a doença. A verdade é essa. Então, a doença do ainda também tem a ver com o mecanismo de negação, porque eu não consigo me adaptar ou me enquadrar no que a Irmandade fala pra mim. Então eu ouço o que os outros falam e falo, não, eu jamais faria isso. E o que geralmente ou muitas vezes acontece? O companheiro ou a companheira negam, né, essa parte da doença e falam, não, quer saber? Isso aqui não é pra mim não. Eu sou novo ainda. Eu só tenho 30. Esses caras aí tinha que parar de usar mesmo, pô. Tá tudo tiozão lá, tá tudo arrebentado. Eles tinham que parar, mas eu não. Eu sou bonitão, eu sou jovem. Eu tenho controle. Olha só, outra pegada bem séria desse negócio de doença do ainda é a falsa impressão de que se tem controle sobre a sua própria vida. E o que é isso? É a segunda parte do primeiro passo. Então, primeiro eu admito minha impotência perante minha doença ou perante o álcool, no caso de AA. E segunda parte, que eu tinha perdido o domínio sobre minha vida. E é aí que está o problema da doença do ainda. A pessoa até admite que teve algum probleminha com álcool ou droga, só que perdeu o domínio da minha vida. E eu jamais perdi, eu tenho controle, eu trabalho, eu não perdi meu emprego, eu pago minhas contas. A bebida que eu bebo, a droga que eu uso é com meu dinheiro, papapá, nunca faltou nada em casa. Já ouviu esse papinho? Eu já ouvi muito essa conversinha, né? Inclusive eu já contei esse papinho furado pros outros. Então, só que, beleza, a pessoa está nessa negação. Vai, tal, não se identifica, fala que vai tentar do jeito dela. Fala, não, eu vou substituir aí. Parei de cheirar, só vou ficar na minha maconhinha, cervejinha de fim de semana e vai dar tudo certo. Ou então o alcoólatra fala, não, meu problema é o uísque. O uísque que pra mim, ou o conhaque, né, ou o gin, ou a vodka, né? Não, essas daí é que me prejudicam. Uma cervejinha nunca fez mal pra mim. Vou só pra cervejinha e tá tudo certo. E aí, o que você acha que vai acontecer? Se o cara realmente for doente, se ele desenvolver a doença, lamento informar companheiro ou companheira, mas você vai ter que pagar pra ver. Você vai fazer aquilo que você achava que não ia fazer. Muitas vezes acontece. Só que se a pessoa sobreviver, tá, galera? Porque se ele já desenvolveu a doença e ele vai fazer do jeito dele, ele vai também colocar a vida dele sob alto risco. Exatamente, os riscos que corriam, né, eram enormes, foi o que eu coloquei no texto. Então, esses riscos aí, se eu voltar pra rua, entre aspas, pro uso ou pra bebida, eu posso bater o carro, eu posso capotar o carro, eu posso tomar tiro na biqueira, eu posso ser esfaqueado por outro adicto ou por um nóia. Olha a quantidade de coisa terrível que pode acontecer para uma pessoa que volta a usar. Então a pessoa acha que está no controle, pode por um tempo ficar no controle, só que uma hora a progressão da doença é fatal. Ela vai levar você para o fundo do poço, e o fundo do poço foi cavado mais um pouco. Eu não falo que tem uma pá lá no fundo do poço?
Você foi naquele primeiro fundinho que a esposa falou que vai se separar de você, ou que a mãe falou que vai botar você pra fora. A hora que você bateu o pezinho nesse fundinho aí, olhou pro lado e tinha uma pá. Como chamar essa pá? Ah, eu não sou que nem esses caras. E aí você pega a pá e começa a cavar o poço. E o poço vai afundando. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta. É chegado o momento de se falar de um dos motivos pelo qual eu continuo voltando. De um dos motivos pelo qual eu continuo tentando. Não é só de parar de usar que eu tô falando. Porque hoje eu já voltei a viver e quero mais. Das trevas para a exposição da luz. Uma nova maneira de viver é o que hoje me conduz. E através dessa nova maneira eu continuo tentando. Tentando ser um filho melhor, tentando ser um marido melhor, um namorado melhor, tentando ser um pai melhor ou até quem sabe, apenas um amigo melhor. E através do programa que eu aprendi que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. Direitos autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos. Daqueles que continuam voltando depois de muitos anos para dizer para quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, eu incluo o padrinho com muito amor e um grande abraço. Pessoas que vêm me ajudando a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não tô mais sozinho, só por hoje eu tô com vocês. Só por hoje o caminho que eu sigo tem mais passos além dos meus. Pessoas que continuam tentando e multiplicando a mensagem que diz que é possível parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Só por hoje eu não preciso ser mais controlado pelo meu passado. É só eu continuar voltando, é só eu continuar tentando. Pela tentativa. Só por hoje eu me sinto parte de algo muito maior, mágico, grandioso. Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso. Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas, que transforma histórias, que leva a mensagem que a mensagem multiplica. Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim, pessoas que viveram o que eu vivi e pela força da mensagem deles eu não morri. Só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso, criado por um poder superior, cheio de amor e bondoso. E através das palavras dos irmãos eu encontrei os meus sinônimos. Hoje eu faço parte da tribo de Narcóticos Anônimos. Essa eterna tentativa, nessa eterna tentativa, nessa eterna tentativa. Só por hoje eu encontrei as pessoas que faltavam em minha vida. Só por hoje eu encontrei a minha tribo, o meu povo, como diria o velhinho. A tribo dos tatuados, a tribo dos mal compreendidos, a tribo dos discriminados. Mas eu prefiro lembrar da tribo do abraço, do momento mais próximo de dois corações. A tribo do só por hoje, a tribo da eterna tentativa, a tribo que faz um instante de silêncio para aquele que vai chegar, a tribo que faz um instante de silêncio pensando no adicto que tá sofrendo, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose, a tribo que faz um instante de silêncio que chega onde ninguém consegue chegar, um instante de silêncio que chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar, um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar, que chega no coração do adicto em qualquer lugar, um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar, um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos de NA.
Bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Eterna Tentativa, Tribo de NA. Muito legal, muito legal. A gente falava sobre a pazinha do fundo do poço, né? Exatamente. Lá no fundo de cada poço existe uma pá. E se eu quiser, eu posso cavar. E o meu fundo vai ficando cada vez mais fundo. E é disso que a gente falou no bloco passado. A pessoa foi nas Irmandades porque a família pressionou. A mulher falou que ia abandonar. A mãe falou que ia internar. Ou então já tinha passado por internação e a família falou: não aguentamos mais, então você fica por sua própria conta, se vira aí e tal. Isso aí já é um fundo de poço. A pessoa foi obrigada, entre aspas, tá? Aí numa reunião anônima, chegou nas reuniões anônimas, ouviu cada história cabeluda de pessoas que fizeram coisas escabrosas, e ele fala que ele não é esse cara, que ele não é igual a esses caras, que a doença dele é diferente, ou que ele nem tem doença, né? Pior é isso, quando ele nem assume, nem admite que tem uma doença incurável, progressiva e fatal. E a progressão da doença é justamente o que vai pegar ele se ele desistir, se ele não insistir, se ele não continuar voltando. Então a pessoa volta ao uso achando que tem controle. É uma outra grande ilusão, né, da doença do alcoolismo ou da adicção, o pseudo controle, né? Então volta pra vida. Ele volta pra vida normal dele. Ele só, claro, deu uma chacoalhada, né? A mulher falou que vai se separar e obrigou ele no NA, no AA. Ele foi, ouviu umas histórias, foi uns 2, 3 dias lá e tal, e falou: eu já entendi. Agora eu já sei como que é que funciona o negócio, só que eu vou fazer um pouquinho diferente do que aqueles companheirinhos e companheirinhas falaram. Ao invés de eu ficar em abstinência total, eu vou substituir a droga que estava me arrebentando por uma droga mais leve. Porque eu lembro lá no meu passado, quando eu só fumava um Bob Marleyzinho lá, não dava nada, não tinha nenhum problema eu fumar um. Eu me divertia lá com o pessoal da faculdade, assistia às aulas, dava tudo certo. Ou então o alcoólico: realmente essa vodka tá acabando comigo, a bebida destilada é meu problema, eu já sei o que eu vou fazer. Eu só vou tomar um vinhozinho na hora do almoço, uma taça de vinho no almoço, uma taça de vinho no jantar, e fim de semana eu posso tomar uma cervejinha a mais. Vou fazer isso que eu tenho certeza que vai funcionar. Mas aí o cara não levou em conta uma coisa muito importante, que ele é doente. Ele já desenvolveu a doença do alcoolismo ou a doença da adicção. E quando ele faz isso, meu companheiro, minha companheira, ele está induzindo-se a ir para o fundo do poço novamente. Só que agora o fundo do poço está cada vez mais escuro e cada vez mais fundo. E aí é que está o problema da doença dele. Ele, chegou lá. Se ele chegou às Irmandades Anônimas, não foi por acaso e não foi à toa. Galera, vamos falar a verdade? Se você, por acaso, acabou caindo de paraquedas numa reunião anônima, preste muita atenção. Alguma coisa esse poder maior está tentando te comunicar. Deus, da forma em que você o compreende, como mencionando aí o programa Independência da semana passada, né? Somente pela graça de Deus, alguma coisa te levou até uma sala de Alcoólicos Anônimos ou uma sala de NA. Então não despreze essa mensagem do universo. Se você caiu de paraquedas lá, alguma coisa você tem que aprender lá. E não pegar o programa de 12 passos, distorcer o programa e achar que você pode controlar de alguma forma o seu uso de álcool ou drogas. Não adianta. Se você desenvolveu a doença, a coisa vai progredir até que você... sabe quando fala ou vem pelo amor ou vem pela dor? Pelo amor pouquíssimos chegam, agora pela dor a maioria. Só que pelo amor você continua. E se você não tiver essa gratidão, essa amorosidade por aqueles que estão tentando salvar a sua vida, pode ser que a sua vida fique bem complicada. Então, o que vai acontecer? Eu não tenho a doença, eu não me identifiquei totalmente com esses caras,
Eles tinham que parar mesmo, mas eu ainda vou dar conta. Volta pra vida, volta pro uso. No começo, isso pode variar de companheiro para companheira, hein, galera? Tem uns que podem ficar ainda alguns anos, voltar ao controle e realmente conseguir por um bom tempo. Só tomar uma cervejinha de fim de semana. Eu conheço um caso de uma pessoa que era viciada, né? Era adicta por heroína e por bebidas fortes, e aí ele resolveu que a heroína e as bebidas fortes era o problema dele, e ele continua tomando cerveja de fim de semana. Agora, quanta cerveja esse cara toma? É uma latinha na sexta e uma latinha no sábado? Não, são 10, 20 latões na sexta, 10, 20 latões no sábado, e o domingo inteiro de ressaca para curar, para conseguir trabalhar na segunda-feira. Sei lá, é opção do cara? Isso é bom, isso é ruim? Quem sou eu para julgar? Mas eu acho que ele continua alimentando a doença dele, e ele só substituiu heroína / bebidas fortes por latão de cerveja. Porra, Marcão, mas não é isso aí que é o tal do redução de danos? É isso aí que é redução de danos. A vida da pessoa tá boa? Não sei. Com 20 latão, com 10 latão de cerveja na sexta e outro tanto no sábado, essa pessoa consegue curtir a vida? Isso aí é curtir a vida? Essa é a minha pergunta. Ficar embriagado durante horas toda sexta e todo sábado? Não conseguir entender um filme se quiser assistir, porque não dá pra você ter cognição, você conseguir fazer alguma coisa bacana, ir num cinema, se você tiver bebido essa quantidade. Aliás, se ele é convidado ou intimado pela esposa para ir no cinema, ou ele vai estar embriagado, ou ele vai estar contrariado. Essa que é a real. Porque o que ele queria mesmo era tomar o latão dele, porque ele tá a semana inteira sem beber, e o cara é adicto e alcoólico. Mano, chega na sexta-feira, ele tá tremendo de vontade. Aí a mulher inventa que ela quer ir no restaurante japonês na sexta-feira, pra ele não beber. Te garanto que vai começar a tomar saquê lá no restaurante japonês e vai dar trabalho. A verdade é essa. Ou então a mulher combinou de ir com outro casal de amigos no cinema no sábado à tarde. Esse cara tá mordendo corrente, porque não vai poder tomar todas, porque senão todo mundo vai perceber que ele tomou já 10 latão. Ou ele vai embriagado, ou ele vai contrariado, ou ele vai puto da vida, vai estar com aquele bico. Enfim, né, meu? A doença, ela é bem séria, né, meu? A gente tem que levar com muito mais seriedade essa doença, porque a substituição não significa recuperação, pelo contrário, significa negação. Então, a doença do ainda é exatamente isso: eu negar que eu tenho uma doença, ou eu negar o tratamento oferecido pelas Irmandades Anônimas. A grande verdade é essa. E o que é a doença do ainda? Negação, eu não entender a progressão da doença e achar que do meu jeito eu tenho controle. Uma hora a sua doença vai te trazer de volta para os programas anônimos, e espero que você consiga sobreviver às suas insanidades, porque cometer esse tipo de comportamento, não tenha dúvida que é uma grande insanidade. Então, doença do ainda tem a ver com eu me apegar à insanidade, e a insanidade ela é resolvida se aplicando o segundo passo das Irmandades Anônimas, aonde eu admito, a existência de um poder maior que poderá me devolver a sanidade. Olha só que legal. Então, olha quantos passos que a doença do ainda pode trabalhar para que ela não aconteça, Você primeiro praticando o primeiro passo 100%, a doença do ainda já acabou, Então o cara que já chega, já vê que, olha, eu não fiz o que aquele companheiro fez, mas eu tenho total consciência de que se eu continuar usando e bebendo, eu vou fazer. Então o que eu quero fazer é salvar a minha, então eu vou ficar aqui. Pronto, esse é o companheiro que está indo no caminho certo. Ele já viu que ele não fez, mas ele poderia fazer se ele continuasse usando ou bebendo. Então, a pessoa, por isso que se fala que a pessoa obediente é a que vai entrar em recuperação.
A pessoa teimosa que vai dentro das suas próprias ideias e não quer ouvir nada de novo, essa daí vai voltar a usar, vai voltar a beber e vai descobrir que a doença dela é do ainda, se ela sobreviver. E vai voltar e vai falar: pessoal, vocês tinham totalmente razão, cara. Tudo que eu achava que eu não ia fazer, eu fiz agora. Agora eu tô pronto. Então, talvez, se já que Deus abençoou essa pessoa de não morrer tentando de novo, né, usar e beber, pode ser que isso seja o trampolim para finalmente ela entrar em recuperação. Mas eu te garanto, aquele companheiro, aquela companheira mais inteligente, que vai conseguir aprender com o erro do outro, esse aí vai ser mais obediente e vai conseguir se recuperar, mesmo não tendo se prostituído, roubado a bolsa da mãe, roubado a carteira do pai, enfim, né, e feito milhares de insanidades que adictos e alcoólicos podem fazer sob o efeito do álcool ou das drogas. Então, era sobre isso que o programa Independência ia tratar hoje: a doença do ainda. Espero que vocês tenham gostado aí. Esse foi o programa Independência de número 189. Quase 190 programas. E se você quiser seguir a gente lá nas nossas redes sociais, eu passei aí para vocês todas as nossas redes sociais e todas as plataformas de podcast aonde estamos. Maravilha, maravilha! Queria agradecer a todos aí pela presença. Vocês me honram muito com os seus ouvidos, né? E agradeço muito aqueles companheiros e companheiras que interagem com a gente aí nas redes, né? E isso faz com que meu coração se encha de esperança por vocês continuarem voltando e por vocês entenderem um pouco do que o programa Independência quer passar. Maravilha, maravilha! Fiquem com Deus, muito obrigado. Fiquem com Deus mesmo. Um beijo no coração de todos e de todas. E até a semana que vem com mais programa Independência. Tchau, tchau! Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com/programa Independência. Estamos no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Falar de recaída, falar de algo que parece uma brincadeira. A pessoa acreditar que ela pode ficar a ter relacionamentos com pessoas que fazem uso de outro tipo de substância psicoativa que não era aquela a qual condenou ele, assim acreditando e que está tudo certo. Eu estou limpo aí há 27 anos e não consigo me relacionar com uma pessoa que faz uso de álcool, que bebe, que depois eu vou dormir com a mesma e a mesma vai expelir pelos poros o cheiro do álcool. Ou então que eu vou beijar ela e vou acabar sentindo o paladar do álcool em sua boca. Dentro dos 27 anos que eu tenho, eu acredito que o que eu mais prezo e o que mais me conforta é a parte da literatura que diz que a abstinência é total no programa e que álcool também é droga e que eu sou alérgico a qualquer tipo de substância psicoativa alteradora de humor. Esse entendimento me priva
do que às vezes eu achava que era um ganho, um benefício, que era estar com aquela pessoa que, por estar fazendo uso do álcool, ela fica mais soltinha, ela fica mais suscetível aos meus desejos mundanos, desejos escusos, desejos que são perturbadores, que me fazem ficar a acreditar nestes segredos que eu carrego comigo, que o outro não vai saber qual é a minha real intenção. E na verdade a real intenção ela está escusa dentro da ideia de ser portador da doença da adicção, um segredo que tanto me escapou, que acaba não me deixando entender que o que eu estou a querer é que seja feito as minhas vontades e que num determinado momento vai acabar sendo feita. E a vontade que preza numa situação dessa é fazer o uso da substância alteradora de humor. Mesmo que a minha substância de escolha ela seja injetável, nada impede que ao estar me relacionando com uma pessoa que faz uso do álcool, eu venha a ter este também desejo realizado. Ainda mais acreditando que por ter um longo período sem fazer uso de nada, eu esteja mais sob o controle daquilo que eu nunca tive controle e nunca vou ter. Pois a literatura do Programa dos Anônimos também deixa claro que eu perdi o controle, eu tenho uma vida totalmente ingovernável, incontrolável, que eu sofro de sintomas da doença, de negação, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, que eu transfiro, que eu projeto. Então existe uma série de sintomas dentro da ideia de ser portador da doença da adicção, que quando eu não me atento a isso, e que os mesmos podem estar manifestados até mesmo numa questão de que eu estou a me relacionar com alguém dentro da crença de que estamos a curtir, estamos numa festa, estamos a passear, estamos felizes, nós nos amamos e por isso eu não vou ter problema, eu estou dentro do auto-engano e eu estou me preparando para vir a ter problemas muito maiores do que eu penso que eu tinha com o uso daquela droga específica que era a minha droga de escolha. E que agora eu entendo que não existe a tal droga de escolha. Existe a droga. É como zona de conforto. Não existe a tal zona de conforto. Não é que está isso aí, a zona de conforto. Estou em recuperação, estou na minha zona de conforto porque eu uso o programa. Eu estou procurando essa tal de zona de conforto aí que falam aí que se tem, porque se tem o programa, então se está numa condição confortável de não estar a fazer o uso. Eu estou procurando esse negócio, eu não achei até hoje, estou com 27 anos em recuperação e não entendo onde está isso. Eu entendo onde tem o uso da substância que por vezes está ao meu lado, junto à pessoa que eu acredito que eu amo, onde a mesma não entende a gravidade e a complexidade da minha doença e está com um copo de cerveja na mão dela, ou também tomando aí um Red Bull, ou acreditando que ela pode tomar aí um licor, alguma coisa do gênero, e a resposta final é quando eu estou a beijar ela e estou então a sentir o gosto da substância e não estou a perceber que aquilo é fator da minha predisposição, esse sentir o gosto. Este ficar imaginando como que é que a pessoa está se sentindo fazendo uso da substância, como é que ela está se portando ali naquele momento mais solta, mais sorridente, mais leve, mais aberta, mais favorável. E isso daí, independente do meu tempo limpo, para mim é extremamente nocivo. E hoje eu tive contato com um amigo, e meu amigo com 8 anos que não fazia uso de nenhum tipo de substância psicoativa, sendo que a substância dele de eleição, né, aquela a qual ele acreditava ser a pior da vida dele, era através do cheirar, do inalar, do fumar. E ele, já há alguns anos aí namorando uma pessoa, noivando, acabaram se relacionando, estando junto, morando junto, e ela tomando sua cerveja, e por vezes uma caipirinha, e por vezes um vinho, e por vezes fazendo aí um Red Bull com outro tipo de bebida alcoólica. E agora ele volta a fazer o uso da substância química após 8 anos que ele não fazia o uso.
E ele nem entendeu como começou. E a hora que ele se atentou, ele já estava de novo a fazer o uso do químico. Em pânico, em desespero, sem saber qual caminho que parava, que seguia, o que fazia, como que isso me aconteceu. E para mim está claro que isso acontece, pode acontecer, e se eu permitir, vai acontecer comigo também, a partir do momento que eu acredito que eu estou numa zona de conforto por ter o programa, por estar mais de 2 décadas e meia limpo, e que eu conheço a recuperação, e que eu sei como falar não, e que eu assumo que sou impotente e não entendo, como ele assim não estava a entender, com 8 anos que não estava a usar, que o significado de impotência é débil, e somente um débil fica a beijar a boca daquela que está junto a ele, após ela estar a beber a substância psicoativa alteradora de humor e de mente, a qual ele é alérgico. E a resposta a isso foi ele voltar ao uso da droga de eleição dele. A recaída realmente ela não acontece da noite para o dia. É um trabalho que é desenvolvido pela pessoa que tem o problema com o uso da substância e que, por ser portador desta doença essa, que trabalha num tríade, na maneira de pensar, na forma de agir, no jeito de ser, e que se eu, com o tempo que eu me encontro sem o uso, não me atentar ao que é a doença da adicção, eu vou ficar a acreditar que eu tenho a doença porque eu fiz o uso do álcool e da droga. E a verdade é que eu tenho a doença, eu não sou a doença. E como eu não sou a doença, a questão do uso do álcool e da droga fica fora. E por ter a doença, dentro do tríade, eu tenho ela na maneira como eu penso a respeito do que é ter a doença. E por vezes eu acho que ter a doença é ter o uso. E como eu estou há anos sem fazer o uso, então eu não tenho nada. E na verdade eu estou com ela adormecida, esperando uma oportunidade para me fazer com que eu volte ativa com ela. E o estar ativo com a doença não caracteriza e nem necessita estar fazendo uso da substância, pois o uso é o resultado final. E assim o meu amigo com 8 anos que não fazia o uso atinge a glória, o resultado final. Mas antes ele já atingiu a ideia a qual a doença trabalha, né? Que é fazer com que o mesmo pense que ele não tem mais problema, que ele pode conviver com pessoas, frequentar lugares, estar aí aberto a se relacionar dentro desses lugares com situações que iriam fazer com que ele levasse a situação à frente. E a resposta disso é essa situação que ele chegou do uso. E que agora me deixa extremamente preocupado, pensando como parar o uso de uma pessoa que ficou por 8 anos sem fazer o uso e agora estimulou novamente toda a sua parte fisiológica, sua parte psíquica, uma pessoa que estimulou dentro de uma condição onde ele não percebia que ele já estava a fazer, pois ele já estava a se relacionar com a pessoa que estava a fazer o uso, ele já estava a sentir o contato com a substância quando ele beijava a pessoa, ele já estava a conviver com o uso da substância quando ele estava em lugares a qual o uso da substância fazia parte. Então, quando vai se atentando ao que é a doença, vai se atentando que a recuperação ela é muito mais do que parar de usar, é entender-se como fazer para não voltar a usar. E para não voltar a usar, eu tenho que dar determinados passos e, por vezes, dentro da ideia de dar determinados passos, eu vou ter que, obviamente, falar não. E falar não para uma situação que está a me propiciar o sexo, o prazer, o orgasmo, está a me propiciar suprir uma necessidade que eu acho que eu tenho, que é de ser visto, notado. Olha a pessoa que está com ele, olha quem é que está com ele, olha só como esse cara consegue ter pessoas, olha que pessoa bacana ao lado dele, e eu não estou a ver que a doença está maquiada. Por isso que o programa é realmente intrínseco, é de dentro para fora. O programa ele não se faz presente porque eu parei de usar. O programa, através de passos, ele é um programa extremamente forte. Mas esse programa sem os passos, ele é um programa muito fraco.
porque a pessoa acaba não interpretando que a doença trabalha independente do uso da substância, porque ela tem vida própria. E dentro da ideia da doença ter vida própria, ela se alimenta daquilo que eu não estou a prestar atenção, que por vezes é a conduta que eu estou tendo em relação a quem está ao meu lado. E que isso vai fazer um resultado extremamente danoso para a minha vida se eu não estiver atento a como eu estou lidando com as situações que estão se apresentando. Estou lidando com a ideia de que estou na zona de conforto, porque eu não uso, então estou protegido, e por não usar há tantos anos, eu estou imunizado. Então, enquanto eu não me atento ao processo de que a recaída é uma construção e que eu vou construindo o meu retorno ao uso da substância, e que para deter essa situação que agora se faz presente dentro da minha parte psíquica e fisiológica, eu vou ter que ter a necessidade de apoio de um local, de pessoas, da literatura, de compreensão, muito por minha parte do que pelas demais, para que eu entenda aonde eu cheguei através da minha maneira de pensar, da minha forma de agir e do meu jeito de ser. Pois o tríade da doença, ele trabalha intrinsecamente, de dentro para fora, intensamente. A doença não descansa. Eu hoje estou extremamente pensativo. O que é que leva uma pessoa com múltiplos anos a acreditar que pode ficar a beijar, a dormir, a deitar-se com uma pessoa que faz o uso de uma substância alcoólica, acreditando que ele não teria problema porque ele tem uma zona de conforto com ele, que é a ideia de acreditar que tem o programa. Queria desejar um bom dia a todos. Obrigado. Bons momentos. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Falar de autoconhecimento, tem uma pergunta que traz isso. Qual é a importância de se ressignificar dentro do programa e a importância que se tem de entender os benefícios que vai se obter se autoconhecendo? Então, quando você se busca se ressignificar, se autoconhecer, é porque você entende que vai ter um benefício fazer isso. E a literatura, ela é muito profunda para uma pessoa que quer se recuperar. É importante que se realize, que se examine e que se busque desfazer quaisquer reserva que se tenha em relação a não se conhecer. Somente quebrando todas as reservas e as restrições, vamos desfrutar do benefício que esse programa tem a oferecer. Até abrirmos mão de todas as restrições, sejam elas quais forem, estaremos então colocando em risco o alicerce da recuperação. Porque as restrições, elas me privam do benefício que esse programa tem a oferecer. Agora a pergunta é, se realmente eu sou impotente, sofro dentro de uma debilidade, como que esse programa vai me ajudar se eu não consigo me ver? Qual que é a imagem que eu tenho sobre quem eu sou? A doença que eu tenho, como é que eu vejo ela? Eu entendo a gravidade desta doença, eu reconheço mesmo e falo para o outro sobre o que eu sou portador, ou eu acredito que o meu problema é simples de resolver porque é só parar de usar álcool e droga? Qual que é essa imagem então sobre o que eu tenho, a qual eu tenho uma dificuldade de interpretar? Pois às vezes eu acredito que é só parar de usar álcool e droga e outras vezes eu acredito que não é preciso parar de usar álcool e droga. Então o que é que me faz falta que não me deixa entender o que eu sou portador? Se eu usar como base, de uma forma lúdica, a dinâmica do quilo, que traz a imagem de que o que difere um quilo de algodão para um quilo de ferro,
difere somente a proporção. Se eu trouxer esta imagem de forma lúdica e entender a proporção da doença, eu vou ter comigo um direcionamento para que eu pare de ficar me restringindo para com o programa. Pois aí eu vou entender que o programa é de uma dimensão tanto quanto ou até maior que esta doença. Pois eu não conheço a dimensão da doença. Às vezes eu acho que é parando de usar que vou me melhorar, e às vezes eu acho que o não parar de usar não interfere em nada. Então, eu tenho uma dificuldade de me enxergar sobre o que se está passando na minha vida. Eu preciso então entender o que é essa vida que eu estou passando. Eu entendo a gravidade dos problemas que eu trago comigo, ou o que eu trago comigo, eu não consigo saber o que é. Pois o que me restringe a entender o que eu trago comigo são as reservas que eu tenho de falar o que é que me incomoda dentro dessa minha trajetória. Então, eu preciso do outro, eu preciso do programa. Se eu não estiver aberto para com o que o programa me oferece, obviamente eu estou fadado a ficar vinculado ao que me trouxe primeiro para o programa. E o que me trouxe primeiro para o programa não foi o uso de álcool e de droga. Foi tudo que antecia eu usar álcool e droga. Então eu tenho que entender o que antecede ao meu uso de álcool e droga para entender se eu me restringo a deixar com que o outro saibam o que é que me comprometeu antes de eu chegar ao programa. Se eu sou uma pessoa que eu vinculo a ideia de que o outro não tem que saber como foi a minha trajetória, a minha edificação, a minha construção como ser humano, se eu parto desta primícia, que eu acredito que o outro não tem que saber quem eu sou, então eu já tenho a resposta para isto que eu sou. Eu não quero deixar de ser. E o não deixar de ser vai me comprometer a ficar vinculado aos horrores desta doença, onde o resultado final e óbvio de ação desta doença é o uso de qualquer tipo de substância psicoativa, incluindo álcool, de uma forma externa para o meu interno. E uma vez que de forma interna eu esteja dominado, pois eu sofro de duas vertentes quando eu entendo que eu sou portador da doença. Eu sofro da compulsão e da obsessão. Quando eu interpreto isso, a qual eu estou sofrendo de forma interna, eu consigo entender por que de forma externa eu não consigo deixar a situação que eu me encontro. Então, se eu estou no álcool, eu me torno um bebedor compulsivo e obsessivo. Se eu estou na droga, eu me torno um usuário de químico compulsivo e obsessivo. Então, ou eu consigo parar as restrições que me privam dos benefícios do programa, ou eu consigo deixar essas reservas de lado e olhar para o que me falta, que é uma técnica, uma metodologia, uma forma, onde dentro do programa é me dado os passos, é me dado princípios, é me dado tradições, é me dado guia para escrever os passos de Narcóticos Anônimos, é me dado as reuniões de sentimento, é me dado reuniões temáticas, é me dado toda uma metodologia para que eu venha a desfrutar do benefício a qual por muitos anos, sem a minha pessoa Júlio saber que era portador de um segredo esse que me escapava entre os dedos, eu era portador da doença da adicção. E quando eu cheguei ao programa, eu cheguei trazendo a ideia que o que me trazia ao programa era o uso de álcool e drogas. Ficando no programa por mais de 2 décadas, então eu descubro que o uso de álcool e drogas ele é secundário à minha doença e que eu tenho que tratar a minha doença. Então, qual que é a imagem que eu trago sobre a minha doença? A doença que eu tenho, como é que eu estou vendo ela? Eu reconheço realmente que eu sou portador de algo que me compromete em várias áreas da minha vida. Eu reconheço que esta doença trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Se eu não tenho um entendimento sobre o que me restringe a não buscar me conhecer nesta doença,
se eu ainda mantenho vivo as reservas que me privam dos benefícios que esse programa tem a me oferecer, eu estou fadado a não atingir o resultado final deste tratamento, que é a libertação. Pois parar de usar droga é o requisito básico e o primeiro requisito que esse programa pede para que eu entenda sobre o que esse programa tem a me falar, a me oferecer. E o que esse programa fala para mim é que o uso de álcool e de droga de uma forma compulsiva e obsessiva é uma doença. O que esse programa fala para mim é que você, Júlio, é portador da doença da adicção, que era um segredo que tanto te escapou. O que esse programa fala para mim é que se eu quiser o que esse programa tem a oferecer, eu tenho que dar determinados passos. O que esse programa me direciona é que uma vez que intrinsecamente esse programa venha a fazer parte, o externo do Júlio vai ser reflexo da vivência do programa. Então, quando eu consigo me ver, quando eu consigo ter a imagem sobre o que eu sou nesse programa, eu consigo entender que esse programa tem uma dimensão de trabalho imensurável. Que esse programa pode mudar minha vida de uma forma que eu nunca esperei que fosse acontecer na minha vida. E olha que eu acreditava ter vivido inúmeras vidas maravilhosas. Pois eu, quando estava na praia usando um tipo de droga, eu achava que aquilo era muito louco, era muito legal. Ou então, quando eu ia fazer uma viagem para algum local, que eu também usava lá um outro tipo de droga, eu achava que aquele local era 10, era fantástico, era uma vista, uma paisagem, era tudo maravilhoso. Então eu interpretava que eu tinha vidas boas. Eu não interpretava dor e sofrimento. Eu vinha entender o que é dor e sofrimento quando eu cheguei ao tal estado de desespero, que quem me ensinou o estado de desespero que eu chego foi o programa. E através da narrativa do programa, através do que o programa fala para mim, através da troca de experiência que existe dentro do programa, eu pude entender que eu nunca tive uma vida maravilhosa e que eu nunca tive vidas boas como eu acreditava que eu tinha. Esse era um dos grandes segredos que escapava entre os dedos por ser portador da doença da adicção, onde eu não entendia que a doença trabalhava na minha maneira de pensar, trabalhava na minha forma de agir, trabalhava no meu jeito de ser. Como eu não entendia isso, então obviamente eu não tinha como deixar disso não fazer parte. Mas agora que eu posso quebrar as restrições que me privam dos benefícios que o programa tem para oferecer, agora que eu posso parar as reservas que não me deixam ver os benefícios que o programa tem a oferecer, agora eu tenho a possibilidade de entender que ao me conhecer, ao me inventariar, eu vou passar de ser uma pessoa que sofria de um segredo para uma pessoa que entende quando quer manter segredos. E quando eu entendo os motivos que eu quero assim manter os meus segredos, quando eu tenho o programa de forma ativa, contínua, eu entendo que eu quero manter os meus segredos, pois esses segredos ainda me agradam. Esses segredos eu não quero que sejam de uma certa forma expostos, pois esses segredos são o que eu tenho de mais precioso para que quando eu volte a usar, ou quando eu volte a beber, eu tenha aonde me apoiar. Então eu preciso entender qual que é a imagem que eu tenho sobre o que o programa pode fazer na vida do Júlio. Qual é a imagem que eu trago sobre o programa em todas as adversidades, em todos os pormenores da vida do Júlio. Se a imagem que eu crio do programa para a vida do Júlio é uma imagem real ou é uma imagem a qual eu não tenho entendimento sobre esta imagem do programa. Então, para mim hoje é muito claro que eu entendo que enquanto eu me restringir ao que o programa tem a oferecer, eu não vou desfrutar do benefício do programa. E eu preciso desfrutar desse benefício. Eu preciso viver o que esse programa tem a oferecer de uma forma intensa, de uma forma contínua. Somente vivendo o que esse programa tem a me oferecer
de forma intensa e contínua, usando ele em todas as áreas da minha vida, não me restringindo a nenhuma posição do programa, permitindo com que o programa funcione na íntegra na minha vida, é que eu sou libertado desta doença. Fora isso, eu sou um apto candidato e fadado aos horrores da doença, onde o resultado final desses horrores é retomar o uso de álcool e de droga, que eu já não faço há 25 anos. Por isso eu acredito muito que o programa funciona, acredito muito que se deva fazer o autoconhecimento, acredito muito que não se deva ter restrições, que não se deva ter reservas e que se deva entender que sozinho se está mal acompanhado. Queria agradecer muito e muito obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Falar de auto-engano é entender por que eu não estou dentro do processo. Qual é o processo que o programa de recuperação dos anônimos me oferece? Ele me oferece a libertação da doença da adicção, um segredo que sempre me escapou. Qual é este segredo? É parar com o uso do álcool e das drogas? Não. É o segredo de vir a entender e compreender por qual motivo que eu faço uso de álcool e droga. Esse é o segredo. Parar de usar álcool e drogas é um dos requisitos do programa. Mas o segredo a qual o programa me diz que ele vai me ajudar a me libertar é em relação à minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser. Então, quando eu, Júlio, estou por sofrer de auto-engano, enquanto eu me encontrava sem entender o que o programa tinha para me oferecer. Porque eu ficava no auto-engano de acreditar que o que me causava mal era usar álcool e era usar drogas. Sendo que, na realidade, se me causasse mal, eu tinha parado na primeira instância. Eu não tinha me estendido por 20 anos de uso, desde a minha pequenina identidade com 11 anos de idade até a minha maioridade, quando eu me encontro com mais de 30 para deter a doença. Então, como eu sofria de um auto-engano instalado em relação que na minha história pessoal de vida, o meu pai é que era ruim, a minha mãe que era ruim, a professora que era ruim, o outro era sempre o ruim, eu nunca tinha conseguido entender que o algoz de todas as situações sou eu. Então eu sofro de um auto-engano em relação a transferir responsabilidades pessoais para os outros. E quando eu interpreto isso, quando o programa me faz entender que a primeira pessoa do singular é a pessoa que tem que se recuperar, não é meu pai, não é minha mãe, não é os professores, porque na nossa literatura dos anônimos diz que não foram as drogas que nos causaram problema, não foi os nossos comportamentos que nos causaram problema. Eu sou adicto da doença da adicção. Então é a doença da adicção que me causa um problema maior e que me faz sofrer de um dos sintomas desta doença, que dentro do primeiro passo, além do auto-engano que eu já trago comigo da minha existencialidade, lá fala das minhas justificações, da minha racionalização, da minha desconfiança dos outros, da minha culpa, do meu vergonha, da minha vergonha, do meu desleixo. Então eu tenho que sacar. Cara, quando que o Júlio está dentro do processo do auto-engano? Quando ele não está dentro do processo de recuperação. Caramba, então é uma coisa tão simples assim, Júlio? Sim, é simples, mas é complexo. Poxa, então é tão complexo que se você não conhece a ti mesmo, você não conhece a Deus? Sim. Por isso que dentro das passagens bíblicas, Jesus, ele não escolheu os seus apóstolos por serem politicamente corretos. Ele escolheu os seus apóstolos pela capacidade de amar que eles traziam com eles. E muitas das vezes, quando nós nos deparamos com o processo do auto-engano, nós acabamos fazendo uma contra-transferência, que é um desejo imaturo de ser feliz, em relação ao que nós estamos por escolher para sermos felizes ao lado do outro. E aí, no auto-engano, nós acabamos por olhar ao outro, esperando e acreditando que o outro vai nos suprir com algo que nós desejamos, e isso nada mais é do que um auto-engano em relação à personalidade do outro. Pois o outro tem um poder de amar, o outro tem um poder
de me acalentar, de me acolher, a qual eu estou dentro do auto-engano, não vendo isso, mas buscando enxergar o que o outro vai me dar em questões de ordem financeira, em questões de ordem material. E se eu não tenho essa interpretação, mais uma vez, como fala nas Escrituras, você quer se conhecer a si mesmo? Você quer conhecer a Deus? Conhece-te, olha-te. Então, quando eu não me olho, eu estou dentro do auto-engano, por causa que eu não estou vendo quem eu sou. E aí, isto que eu sou não deixa de existir e eu não me modifico. Então, eu tenho que sacar, caramba, se eu estou em busca de conhecer a quem eu sou, eu tenho que interpretar os meus defeitos, as minhas falhas, as minhas prevaricações. Se eu não estou dentro disso, eu estou, como fala na literatura, dentro do auto-engano da doença, porque eu estou por justificar, racionalizar, estou por transferir, estou por colocar a culpa no outro, acreditando e falando e narrando uma série de situações plausíveis, mas que são inverídicas, porque a literatura deixa isso claro. Aonde? Dentro da onde eu me encontro. Eu me encontro numa literatura, eu me encontro num programa de tratamento, aonde o programa deixa claro que eu sofro de uma doença essa que trabalha dentro de um tríade, que dentro da minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, ela traz consigo 11 sintomas, que são sinais. Eu preciso entender que o menor de todos os sinais é a negação. Então eu estou dentro do auto-engano em relação às justificativas, às racionalizações, às desconfianças que eu tenho do outro. E o auto-engano, ele me coloca de frente com o tratamento. Ou eu uso o que o tratamento tem para me oferecer, ou eu fico sofrendo dentro do auto-engano, tomando como parâmetros a doença da adicção. Então a doença, ela exerce uma força para com que eu continue a me enganar em relação ao que é estar em recuperação. E esta força, ela se mostra aonde? Nas minhas ações, nas minhas atitudes, no meu comportamento, na minha maneira de agir, na minha forma de pensar, no meu modo de falar. Então, às vezes, eu me encontro dentro do grupo anônimo e estou sofrendo do auto-engano em acreditar que eu estou em recuperação só porque eu estou dentro do grupo. E, na realidade, eu estou ali dentro do grupo e eu não gostaria de estar dentro do grupo. Eu estou me auto-enganando em acreditar que, ao ficar dentro do grupo, eu vou me recuperar. Só que os sentimentos que me cabem de raiva, rancor, remorso, ira, ódio, estão comigo. E eu estou por me enganar em acreditar que porque eu estou dentro do grupo, eu estou por me recuperar. Só que eu preciso me recuperar dos sintomas desta doença. Eu preciso me recuperar dentro dos tipos de sinais que esta doença me manifesta e me mostra. Ou eu me recupero na totalidade através do que o programa me oferece, ou eu fico dentro da superficialidade de crenças pré-estabelecidas que eu recebi na minha infância, que meu pai e minha mãe falavam que uma pessoa que usa álcool e droga está comprometida à loucura, que quem é bonito é magro, feio é gordo, quem é ladrão é preto, quem está bem na vida é branco. Aquele que trabalha vai ter sucesso e o cara que é vagabundo vai ter fracasso. Se eu estiver preso dentro desses parâmetros pré-estabelecidos, eu estou dentro do auto-engano da realidade. Nós temos presidentes que são negros. Nós temos mulheres lindas que são gordas. Nós temos pessoas que, da sua fragilidade, da sua dificuldade, se transformou em herói. Então eu não posso ficar sofrendo dentro do auto-engano da doença em acreditar que porque eu estou sem uso de álcool e de droga eu estou em recuperação. Porque senão eu não vou viver o que o programa me oferece. É me libertar de uma maneira de pensar que me comprometeu. Me comprometeu a tamanho ponto e tamanha gravidade que não me deixou entender que uma pessoa está dentro do auto-engano quando ela não está dentro do processo de tratamento.
Estar dentro do processo de tratamento não vem com a ideia da admissão. Vem com a possibilidade de aceitar o que eu tenho que admitir. Aonde eu cheguei? Olha o estado de loucura que eu fui parar. A minha perda da minha identidade foi tamanha que eu chego ao ápice do desespero, que foi o uso do álcool e das drogas. Isso é muito profundo. Se eu não me aprofundar nisso, eu não entro dentro do que o tratamento me oferece. Então o cara chega ao ápice da loucura dele, dentro do auto-engano da doença, em acreditar que, porque ele traz uma narrativa onde eu admito o meu problema, eu já estou em recuperação. E na verdade, ele sofre de uma necessidade em aceitar o que ele tem que admitir. Ele não aceita que sofre do auto-engano. E o auto-engano está se mostrando, porque aonde ele se encontra não tem droga. Esse é o auto-engano. Ele está dentro do hospital, não dá para cheirar pó. Ele está dentro de uma delegacia, não dá para fumar maconha. Ele está dentro de uma universidade, não dá para ficar sentado na mesa do professor da universidade com uma garrafa de uísque. Só que quando ele sai porta fora da universidade, ele toma uma garrafa de uísque. Quando ele sai do hospital, a primeira coisa que ele faz é tomar uma picada de cocaína. Ele saiu da delegacia, que ele foi lá pegar um documento, a primeira coisa que ele faz é fumar o crack. Porque ele, dentro do auto-engano da doença, ele não consegue perceber que ele estabelece um parâmetro para se adaptar, para se justificar, onde ele racionaliza tremendos absurdos. E aí, aonde ele se encontrar, o auto-engano está por trabalhar. Então o cara vai para um centro de tratamento para dependentes químicos e fica sofrendo ali do auto-engano da doença. Porque ali não tem droga, cara. Mas ele não trata o que ele teria que aceitar, que é onde ele não admite, que é o que iria fazer toda a diferença para ele não voltar a se drogar. Por isso que os passos do programa de 12 Passos das Irmandades Anônimas, no recheio do programa, que é o 6º passo, fala: por que você está pedindo uma coisa se você não está preparado? Você estaria por pedir um problema. E aonde que vai chegar esse problema? Vai chegar quando ele notar que ele estava se auto-enganando. Que ele não queria ter parado de usar droga, ele não queria ter parado de beber, ele não queria limpar nada, ele não queria passar vassoura nenhuma. Ele gosta de ser um cara vagabundo, preguiçoso, largado, desleixado. Ele gosta disso. Ele acredita que ele não pediu para nascer, e já que ele nasceu, agora os pais, a mãe, as pessoas vão ter que bancar ele. E esta perda desta identidade está muito por parte de narrativas que ele escutou, que envolve a questão do auto-engano. Quem está bem na vida é branco, quem é ladrão é preto, bonito é magro, quem é feio é gordo. Se você não tem dinheiro, você não é nada. Agora, se você tiver dinheiro, você é tudo. Eu preciso entender o parâmetro do auto-engano que me cerca, se eu quiser desfrutar dos benefícios do programa. Pois o único benefício que esse programa oferece não é parar de usar droga. É fazer-me entender como não voltar a me drogar. Esse é o benefício. O resto tudo é farelo. Todo o resto é farelo. Comprar o tênis, comprar um boné, comprar um relógio, ter uma relação amorosa, se tornar pai, se formar na faculdade, tudo isso é farelo. Porque eu tenho que entender que eu quero me formar para ser alguém, pois eu sofro do auto-engano em relação que meu pai construiu a ideia, lá quando eu era pequenininho, que se eu não me formasse eu não seria nada. Eu quero ter um relacionamento amoroso, casar, ter filhos, porque no meu passado foi me criada uma ideia de que ser feliz era ter uma família, andar de mão dada, passear no shopping de domingo, tomar sorvete com as crianças e ir no parque de diversão. Ou eu quebro os paradigmas
do auto-engano a qual eu vivo, a qual eu sobrevivi até agora, ou eu não desfruto do que esse programa tem a me oferecer. Queria agradecer muito a esse trabalho que eu estou fazendo hoje, porque esse trabalho para um auto-engano que eu trouxe comigo. A explicação que eu posso dar do auto-engano que eu trouxe comigo se dá a que eu acreditava que, como eu tive um acidente, e o acidente foi muito marcante na minha vida, eu teria que ser lembrado pelas pessoas pelo meu acidente. E não é pelo acidente que eu tenho que ser lembrado. Eu tenho que ser lembrado pela superação em relação ao acidente. O acidente foi só um marco na minha história. E aí uma pessoa muito querida, que é a minha companheira, falou assim para mim: agora que você recebeu alta dos seus médicos, depois de 5 anos de tratamento, agora nós findamos definitivamente essa sua narrativa do acidente. A partir de agora eu quero escutar o que você vai fazer com o processo de superação que esse acidente te deu, que te transformou nesse atleta que você é. A partir de agora eu quero escutar só isso. Não quero mais escutar da cadeira de roda, das cirurgias, do tempo que você teve que ficar deitado, de todo o processo de banho na cama, tudo isso. Eu não quero mais ouvir isso. Agora eu quero ouvir de você a superação. Então acabou o auto-engano do coitadinho de mim. Acabou o auto-engano, porque agora nasceu um novo cara. O cara que tem capacidade para correr, para nadar, para pedalar. O cara que supera longos percursos de distância em alta intensidade de corrida. Esse cara é que não pode ficar sofrendo do auto-engano. Senão, o que valeu todo o processo que eu passei? Obrigado. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.